Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita, que é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo no estúdio hoje temos a Thelma Alves. Olá. Tudo bom, Thelma? Tudo bem, meninas. E a nossa convidada especial, Maria Luísa Bezerra, que é a vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, mais conhecida como a nossa querida Malu. Tudo bem, Malu? Tudo bem, menina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E hoje nós vamos conversar sobre como a doutrina espírita encara o sofrimento. Por que nós sofremos? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Bom, vamos começar o nosso bate-papo conversando sobre o que Jesus quis dizer com essas palavras, hein, Malu? Que ele é um amor, né? Então ele alivia as dores desde que a gente se entregue e confie e faça as nossas preces, as nossas orações nesse mestre amado, nosso governador espiritual, que realmente nos trouxe o caminho de sararmos as nossas dores e de não entrarmos em sofrimento. Então, quando a gente conseguir realmente vivenciar o Evangelho, nós vamos estar sarados, não vamos ter tantas dores, mas a gente ainda está a caminho. A dor ainda faz parte, né, do nosso mundo, não é isso, Thelma? A dor ainda faz parte. Sim. Com certeza, faz parte. Por isso que até no momento que a pessoa vai sentir o processo da dor para ser recebido por Jesus, ele já está passando por aquele processo de resignação, de resiliência, de se entregar no processo, não de entrega, falar, não, né, vou entregar. De aceitação, não é isso? Você aceita aquele processo de dor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Até a gente estava conversando aqui com a Malu, a gente quando passa por algum problema, a gente começa a se questionar, por que eu estou passando por isso? Né? Porque geralmente a gente entra na revolta, não aceitação, como até coloquei para a Malu, né? Terceiriza o problema, a gente sempre coloca isso, né? Não, a culpa é do marido, é do filho, é da minha família, eu que eu fui criada assim ou assado, né? Ou Deus me esqueceu. Deus me esqueceu, não, a culpa é de Deus, né? Aí, vou passar a bola para a Malu concluir aqui. É porque, na realidade, nós estamos num planeta de expiação e provas. Né? A dor, ela é inerente ao nosso planeta ainda. Então, se a gente observar, cada ser humano nesse planeta tem uma dor, ou várias dores. O problema é que, em vez da gente perguntar o que a vida está querendo me ensinar, que eu ainda não aprendi, a gente faz a pergunta que a Thelma acabou de dizer. Por que eu? Se a gente olhar por que eu, não tem justificativa, porque todo mundo tem as suas dores. E aí a gente transforma essas dores em sofrimento. O sofrimento é uma escolha nossa. Não é um castigo de Deus. Nós escolhemos aprender com a dor ou sofrer com a dor. E nós ainda não aprendemos. Isso aqui é uma escola. Então a gente costuma colocar a culpa no outro, para evitar de olharmos para dentro da gente e ver por que eu ainda estou passando por essa situação. Porque também se a gente ficar, a gente pode se observar, se a gente tiver um tempo de calmaria, a gente se acomoda. E aí não sai do lugar, não faz mais nada. E às vezes essa dor vem para fazer com que a gente levante, que a gente busque se autoconhecer, se autoamar, para se autotransformar. E aí a gente passa a ter um olhar diferente. Não é um castigo que Deus está me dando eu passar por essa dor. É um aprendizado. Porque aquilo que vem de outras existências, pra gente, que a gente escolheu passar aqui, é muito pouco, é uns 30% do que a gente passa. Os 70% restantes são dessa própria encarnação.
Das más escolhas, ou dos maus pensamentos. Das más escolhas, da má alimentação. Da ignorância, de não saber escolher corretamente, não é isso? E fica assim, às vezes a gente cria doença na gente. Cria más companhias, maus caminhos. Eu vou colocar aqui essa falta de confiança nos desígnios de Deus. Que isso nos leva a uma revolta e a não aceitação daquele processo que estamos vivenciando. Que muitas vezes nem foi escolhido, né? Mas ele vem de uma forma inexorável e você tem que atravessar. Como a Malu mesmo colocou, né? Às vezes a gente provoca aquilo, né? Com excesso de alimento, excesso de falar mal das pessoas, excesso de um comportamento não adequado ao seu estado físico e emocional. E isso vai vai gerar um problema de saúde, um mal-estar, uma falta de convivência com as pessoas as quais, do seu meio familiar, meio de amizade. Então, assim, vai gerar uma desestruturação psicológica e afetando o psicossomático, na verdade, e você vai entrando num processo de queda. Então, e a isso, você vai ter que começar a retomar a sua vida nas suas mãos. Emoções desgovernadas, não compreendidas, né? Malu, a doutrina espírita, ela tem recentemente divulgado uma mensagem de que nós não estamos nesse mundo para sofrer, mas para viver a felicidade possível. Quer dizer, o sofrimento ele vai existir, como você já disse, estamos... Exato, a dor vai existir, reformulando, a dor vai existir. Mas existe uma felicidade possível dentro dessas limitações, mas muitos espíritas ainda pensam que sofrendo, eles estão resgatando más atitudes do passado. Mas não é essa exatamente a mensagem do Consolador Prometido, né? Como é que nós podemos compreender melhor essa questão da dor? O nosso determinismo, quando Deus nos criou simples e ignorantes, o único determinismo que tem é a gente ser feliz. Chegarmos a ser espíritos puros. Essa caminhada entre a criação e o espírito puro, somos nós que fazemos. São escolhas nossas. E por muito tempo a gente foi levado pela espiritualidade amiga, depois a gente passou a ter o livre-arbítrio, por ignorância nós erramos, mas à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai aprendendo, a gente precisa ir se modificando. Porque a gente tem o conhecimento, e hoje nós temos esse conhecimento mais do que nunca. Porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, como consolador, e o que nos diz é de que a expiação não é um castigo. Ela é algo que vem quando nós nos recusamos a fazermos esse ressarcimento às leis divinas com amor e por amor. Quer dizer, quanto mais a gente estiver de acordo com as leis de Deus, mais felizes nós vamos ser. Como ainda temos dificuldade de compreender na prática, né, como é que exercemos, estamos aprendendo, ainda não conseguimos ser felizes plenamente, mas nós conseguimos momentos de felicidade. Isso. Com certeza. Porque, um exemplo, a gente se revolta muito com as coisas. Quando a gente perde uma pessoa amada, né, ela desencarna, é natural que a gente sinta saudade. É natural que a gente sinta a dor. Isso faz parte, é inerente ao ser humano. Mas não é natural que a gente transforme isso num sofrimento que isso nunca mais para. Numa inconformação, numa culpa, muitas vezes. Né? Permanente, numa culpa, no jogar em Deus, né? Mas ela é tão boa pessoa, por que Deus fez isso? Na realidade, quando a gente passa a conhecer a doutrina espírita, a gente passa a saber que a dor vai existir. Sim. Que a saudade vai existir? Sim. Mas a gente passa a se conformar. Porque a gente sabe que isso não é uma separação eterna. Que nós vamos nos encontrar um dia, que é só um até breve. Confiar em Deus. Que ninguém está sozinho, nem nós que ficamos, nem o ser amado que partiu. Então, é uma questão de ver a vida de outra forma, com outra perspectiva, né? Com outra perspectiva. E a gente vai ter, sim, momentos de felicidade. Porque não é que um ser amado nosso partiu, que a gente não vá viver esses momentos. De repente, a gente tem um outro filho. E esse filho faz conquistas materiais, espirituais e morais. Isso não é um momento de felicidade nosso? Sim.
Então, assim, nós temos como fazer os nossos momentos de felicidade. Nós só ficamos no sofrimento quando a nossa escolha é o sofrimento. Certo. E o que significa, então? Bom, a gente está falando sobre isso, né? Dar uma causa justa e um fim útil a todas as dores, que nesse capítulo do Cristo Consolador, o Evangelho cita isso. Dar uma causa justa e um fim útil a todas as dores. A causa justa é a nossa escolha. Né? Tem as leis. A causa justa é a consequência, né? A consequência das nossas escolhas. É a gente compreender isso, né? Com certeza. É buscar compreensão, buscar ter dentro da gente o entendimento, independente de religião, porque tem pessoas de outras religiões que passam pelas suas dores sem transformá-las em sofrimento, muito pelo contrário, utilizando as dores pelas quais estão passando em benefício aos outros. Sim. Tem muita gente que, de repente, perde um filho num acidente de carro, seja lá do que for, e aquele era um filho único. Mas ela transforma essa dor não no sofrimento eterno. Ela não vai deixar de ter a dor, ela não vai deixar de ter saudade, mas ela vai transformar, como eu conheço muitos, essa dor em benefício dos outros e, ao mesmo tempo, ela vai estar se ajudando. Porque ela começa a trabalhar num abrigo, né, acolher crianças desamparadas, ou ir para um asilo, acolher as pessoas mais velhas. Então, é uma maneira da gente estar plantando a felicidade em nossos corações, mesmo com a dor. Ou mesmo com o entendimento, né, das leis da vida que a doutrina te dá, você se resigna, você compreende, você se acalma, né? E aí é possível você não entrar em sofrimento. Com certeza. E é uma paz que ninguém consegue te tirar. Exato. Porque você transforma, né? Daquela dor, por exemplo, daquela perda daquele filho, você vai trabalhar visitando um abrigo, ou acompanhar mãezinhas, instituição. Então, você vai reverter esse momento de sofrimento, ficar regando, né? Tem gente que se mantém no meu quarto por não sei quantos anos, aquele contexto ainda doentio, que você vai fazer mal àquele filho que já está no plano espiritual há muito tempo. E você transformando nisso em uma atividade do bem, em acolher filhos de outras mães, então você vai se transformar. E olha, é esse que é o processo maior. E o fim útil a essa dor é justamente isso, né? É você entender que tem um aprendizado ali, né? Tudo tem Sempre um tem a lição. A dor, ela na verdade é a professora, não é isso? A doutrina espírita, ela nos ensina que ela é a professora, porque a gente ainda não aprendeu que o nosso professor melhor é o amor. É o amor, sim. É porque não erra de endereço, né? Cada um tem que passar o que você tem que passar. Mas ainda é inerente ao nosso planeta. Sim. Porque nós ainda estamos nesse estágio. Ainda é a humanidade que estamos vivendo, né? Isso. Ainda estamos egoístas, ainda não pensamos no próximo, né? Ainda só pensamos nos nossos benefícios. E isso tudo é que gera o sofrimento, né? Ainda queremos controlar as coisas, ainda, né, temos vontade de fazer só do nosso jeito. E tudo isso... Que até uma falou do filho. Eu lembrei de uma história que me foi passada. Uma mãe tinha um filho único, e esse filho único tinha 2 amigos. Isso é verídico, aconteceu aqui em Brasília. Tinha 2 grandes amigos. E eles sempre estavam indo dormir um na casa do outro. Principalmente lá, que era uma casa grande e tal. E houve um acidente de carro desse casal, né? E ninguém sofreu nada, mas o carro bateu justamente no lado que ele ia, na parte de trás. E ele veio a óbito. Então, o que aconteceu? Ela permaneceu com o quarto exatamente como era, todo do jeito que ele deixou. Isso gera mais sofrimento. E aí, convidava esses 2 amigos para irem na casa dela todo final de semana, como era antigamente, como era antes. E eles iam e ficavam dentro daquele quarto, do jeitinho, a cama lá, como se o menino tivesse deitado, e eles, todos adolescentes, da mesma forma como se ele estivesse lá.
Aí um dia eles chegaram para a família, para os pais, para a mãe, e disseram assim, a gente não vai mais, porque a gente não está se sentindo bem. É como se ele estivesse lá, mas ele não está lá, e eram adolescentes. Então eles deixaram de ir, quer dizer, essa mãe, não é que você de imediato você tem que se livrar de tudo, mas você vai se trabalhando para ir se libertando do apego, porque ali são as coisas materiais. O amor, ele seguiu e ele continua. Então, se a gente ficar apegado com aquelas coisas materiais, o sofrimento duplica. Então, é a gente se desapegando, aprendendo que o amor é uma ligação intensa e que essa conversa a gente pode ter de pé de ouvido com quem partiu. Pode até ser que no momento a pessoa não esteja ainda em condições de estar ouvindo, mas tem o seu anjo da guarda que leva. Seu Arthur costumava contar um caso de uma menina, né, uma criança que desencarnou, e a mãe não se conformava, né? Ela não tinha um conhecimento espírita, ela não, enfim, transformou a dor no sofrimento muito grande, chorava todo dia. E a espiritualidade já tinha feito várias coisas para tentar consolá-la, colocar pessoas do lado dela, enfim, porque tem os anjos encarnados. E aí, o que aconteceu? Um dia ela foi levada para o mundo espiritual, no educandário onde estava a filha dela. Aí, quando ela chegou lá, todas as crianças arrumadas, bonitas, não sei o quê, a filha dela estava com a roupa toda molhada. Toda molhadinha, pingando água. Aí ela foi e disse assim, mas como não estão cuidando de você aqui? Aí a criança olhou para ela e disse assim, mãe, estão cuidando, mas a minha roupa não seca. São as suas lágrimas. Olha. Então, estava levando tudo para a criança no plano espiritual e foi a maneira que a espiritualidade achou para chamar a atenção dela. Então, quando ela retornou, ela não trazia tudo claro, como a gente nunca traz, mas ela trazia a intuição. Então, a partir daquele momento, ela passou a orar mais, a conversar mais com essa filha e deixar o choro ir embora, o sofrimento ir embora. E aí a criança foi seguir o rumo dela no plano espiritual. Então, são escolhas nossas. E que lindo que a espiritualidade fica presente, né? E quando a gente acredita nisso também, isso também é uma fonte de consolo, da nossa dor, né? Para não transformar isso em sofrimento, né? Mas vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Nós vamos para o nosso intervalo e é 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita e hoje nós estamos conversando sobre o sofrimento. Por que sofremos? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então, nós vamos agora falar sobre a expiação, né? As provas e expiações. Como podemos domar a revolta a essas situações, né, de provas e conquistar a resignação diante das expiações. E nós temos uma fala do expositor espírita Haroldo Dutra Dias que explica bem essa questão da expiação. Vamos ouvir? O que garante a nossa purificação espiritual é a expiação. Porque expiação não é castigo, expiração é cirurgia para extrair o câncer espiritual. Bom, excelente, né? É um entendimento bem moderno, né, a respeito da expiação, e eu queria que vocês comentassem sobre por que a expiação é uma cirurgia de um câncer espiritual. Porque a grande maioria das vezes, a nossa expiação realmente diz respeito ao passado. E são coisas que a gente vem trazendo, tem coisas também que são do presente. Mas são coisas, emoções e sentimentos e atos que a gente vem repetindo ao longo das nossas existências. Como, por exemplo, o não perdoar,
o odiar. São sentimentos, na realidade, são sentimentos que a gente traz esses sentimentos doentes. E aí, quando vem a expiação, que é justamente para fazer a cirurgia, a gente se revolta, mas a gente sabe que precisa passar por aquilo, a gente soube antes de reencarnar. Aí chega aqui, a gente se revolta e transforma a prova numa expiação. É para tirar esse câncer, porque ele não tem mais como continuar com a gente. Então, muitas vezes ele vem numa forma de uma doença, porque isso está no perispírito. E para que ele expurgue, isso passa para o corpo físico. E aí vem na forma de doença, a gente se revolta porque está doente, mas está sendo tirado aquele caroço, aquele câncer, aquela mancha que está no nosso perispírito. Então, por isso a expiação. Mas por isso nós temos também a compreensão do Consolador prometido, que a justiça divina existe, é uma lei, ela é justa, não existe privilegiados, mas ela também é amorosa. Então, se a gente reparar, a gente vai ter sempre anjos à nossa volta, às vezes para puxar nossa orelha, porque a gente às vezes fica revoltado e não quer passar por aquilo e se revolta inclusive contra Deus, que aquilo é uma injustiça de Deus, né? Mas na realidade não é. É uma necessidade nossa enquanto espíritos em evolução, porque a gente não pode ficar parado por muito tempo, a vida vem dar um empurrão, que é o que nós estamos passando agora. É um momento de transição. Nós estamos saindo de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Ele não vai se dar do dia para a noite. Vai se dar com a nossa transformação. E com isso está vendo tanto sofrimento, tanta dor que a gente está vendo. Por quê? Porque precisa limpar, precisa tirar, fazer essa cirurgia do câncer, desse câncer, em nossos espíritos, em nossa maneira de ser, em nossa maneira de agir, em nossa maneira de amar, em nossa maneira de perdoar, porque a gente ainda continua não querendo perdoar, a gente ainda continua guardando mágoa, a gente ainda continua falando mal, a gente ainda continua com muita coisa. Graças a Deus a gente já deu vários pulos, né? E já caminhamos bastante se a gente olhar em relação a todo um passado. Ainda tem gente que pratica homicídios, né? Ainda tem gente fazendo uma violência muito grande. Que né? São cânceres que vêm com a gente, como o do suicídio também. Quando se comete o suicídio, a gente está indo contra as leis divinas. E aí a gente vem com algum problema para que esse câncer seja retirado do nosso espírito e a gente possa continuar com a vida sendo feliz. Porque gera sofrimento, né? E essa questão, se nós também estamos mais sensíveis. Nós estamos captando essas energias, porque o sentimento, a energia, ela está em todos os lugares. Então, você vai captando a dor e sofrimento, você não sabe por quê, e a soma com os seus. Então, superdimensiona todo esse processo que você vivencia. E aí, você trabalhando essa questão da revolta ou não, que é a lei da ação e da reação. É incrível isso, né? A questão de lei, né? Uhum. Então, você está vivendo os seus, você entra no campo energético dos outros, somatiza tudo isso e você, com o seu processo de confiar em Deus, orar, está se trabalhando, aí você pode dimensionar ou não o seu processo de adoecimento. O Haroldo, ele fala nessa palestra mesmo, ele diz que as provas, que são os nossos desafios, né, diários e tudo, são provocados por situações que nós vivenciamos, muitas vezes, ou agora ou no passado, por ignorância. Então, cometemos erros por não sabermos fazer diferente. Aí vem o ensinamento, vem num formato de uma prova. Pessoas difíceis, famílias complicadas, filhos, inúmeros desafios. A expiação, ela é compulsória. Então, ela vem sem você supostamente ter provocado ela. Porém, ela foi, claro, provocada por você. Seja agora, seja também numa situação pretérita. E a expiação, ela vem para te dobrar mesmo, né? Porque aí ela exige não só a resignação, né? Que você falou, mas ela exige a humildade, ela te coloca, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade, de dependência, em situações muito, muito difíceis para o espírito, né? E que ele vai ter que trabalhar o orgulho, não é isso? E aí a gente esquece muitas vezes de que
o nosso grande, mas o grande aliado para tudo e qualquer coisa é a oração. Quando a gente reza, quando a gente ora, ou simplesmente a gente senta, conversa com o nosso mentor, que é uma prece, ou ouvir uma música boa é uma prece, ou cantar uma música é uma prece, a gente muitas vezes esquece desse grande aliado que a divindade nos deixou e nos ensinou, como o Cristo nos falou. Então, e toda a espiritualidade amiga nos traz, né? Emmanuel, André Luiz, enfim, todos os que a gente lê, todos os livros que a gente estuda, sempre falam, e no próprio Evangelho também fala, do poder da oração. E se a gente realmente reza com fé e confiança, aquela expiação, ela vai se tornar uma prova, porque a gente vai aceitar. Sim. Mesmo não lembrando do que fez no passado, mas a gente tem sim a intuição de que precisamos passar por esse momento para poder nos limparmos, para podermos seguir em frente. Porque muitas e muitas e muitas chances nos foram dadas e a gente jogou fora todas elas. Então agora a gente precisa sim. E a grande maioria das vezes, aqueles que já têm um patamarzinho de evolução um pouco maior, escolheu. Junto com o seu mentor, que a gente não está sozinha, mas junto com o nosso mentor nós escolhemos essa expiação. Aí a gente chega aqui e esquece, né? Esquece e aí fica reclamando que Deus é injusto. Na realidade, ele não é. A justiça dele é justíssima. E eu estou lembrando agora, bem rapidamente, do Pai Nosso, né? Que fala assim, seja feito a tua vontade, Pai, não a minha vontade ainda. Porque eu ainda não tenho condições de fazer a minha vontade. Não tenho maturidade para isso. Para escolher, né? Para escolher ainda, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo e você tem que ter uma serenidade, né, para levar com equilíbrio, né? A gente sabe, quando está vivenciando na nossa pele, dói bastante, né? Uhum. E também temos que ter essa questão de, quando sermos espíritos, até foi colocado no bloco anterior, que o espírito sabe da expiação do outro, mas o espírita que está acompanhando a expiação do companheiro aqui tem que ajudar. Uhum. Sabe? Não, né? Falar, não, tem que passar, não vou ajudar em nada, né? Então, isso é importante, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Isso foi... dar as mãos. É interessante você tocar nesse assunto, Thelma, porque também tem se falado muito, acho que o André Trigueiro, que também é outro palestrante lá do Rio, fez uma palestra incrível sobre isso, porque o espírita, ele conhece a questão das provas e expiações, então ele vê uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade social, é um mendigo, ou uma pessoa com uma doença gravíssima, uma situação mental, né? E fala, tá pagando, tá espiando e se desonera, como que dentro dele, é problema dele, é lei de causa e efeito. Mas esquece que é a lei de caridade. Exato. Fora da caridade não há Então salvação. É importante que a gente entenda que o sofrimento do outro, ele tem que nos causar empatia. Isso. E nós temos que trabalhar em função do auxílio daquela pessoa. E até mesmo dentro das nossas instituições. Porque às vezes nós temos um companheiro de trabalho aqui que perdeu o emprego, está passando um processo de dor e sofrimento nesse quesito, na questão material, ou só uma questão emocional, né? Uma separação, uma coisa toda. Então, nós temos que olhar o outro com um olhar, né, de benevolência, irmão, benevolência, você falou tudo. E né? na família também. Ninguém veio junto. Não foi por acaso. Então, há compromissos que são assumidos antes da gente reencarnar. Entre filhos, maridos, mães, pais. Assim, a gente sabe que fulano de tal vai casar comigo, vai passar por uma situação difícil. Eu assumo um compromisso de estar junto com aquela pessoa naquele momento. Aí a gente, de repente, se revolta ou não aceita, dá as costas, o filho reclama, enfim. A gente não tem a paciência, porque ainda não tem o amor suficiente para passar naquele momento do junto, que é o quê? Voltamos novamente para quê? Para o nosso autoconhecimento, que é a viagem mais difícil, e que a gente precisa fazer. Por isso a gente passa no sofrimento, porque a gente ainda não se conhece, Exato. A gente ainda não se ama. E também essa questão de você dizer, não, agora eu estou sofrendo com essa pessoa, então eu vou pagar tudo nesta vida.
E a pessoa não percebe que não é sofrendo, tendo raiva daquela situação, né, inconformação, mas tudo bem, eu me resigno porque é minha prova, essa pessoa aqui é minha prova. E a pessoa não está entendendo que a lição não é aí, que não está vindo nenhuma lição a partir daquela convivência sofrida. É melhor até que ela desista, separe, porque ela não está conseguindo. Porque a linha é muito tênue. Entre, de repente, eu estou aqui no meu compromisso, a pessoa está passando pelo seu problema e eu estou no meu compromisso. Assumi, estou resignada e tudo mais. Outra coisa, de repente você está passando por um sofrimento, como violência no lar, você tentar de tudo, mas aquela violência, principalmente quando tem filhos, está levando a uma desestruturação emocional, tanto na pessoa, ou homem ou mulher, como principalmente nas crianças. Então, o agente aceitar não é baixar a cabeça e ser capacho. A gente tem que ter o amor próprio também. Você não está passando por aquela dor com o benefício, que ela tem que te trazer. E de repente, né? Você não teria que passar por aquilo. Você teria que... O compromisso pode ter sido... A pessoa já era um alcoólatra, vem nesta encarnação, vai passar por situações onde ele vai poder fazer a escolha. Que ele pode não voltar a beber, como pode voltar a beber. E ele não voltar a beber, ele vai precisar de toda a sua ajuda. Ele voltando a beber, vai precisar da sua ajuda. Mas a escolha de parar, a escolha de entrar de novo, a escolha de parar é dele. Como eu estava escutando esses dias de um jovem, que ele disse assim, tia, vó, ele me chama de vó, você não sabe o que eu passei na minha infância. Até trancado dentro de casa, o meu pai tentou matar todos nós, com o gás ligado. E eu era pequena, eu tinha uns 4 anos de idade. Por causa do álcool. Então, assim, é o buscar, o correr atrás, tentar levar. Mas a pessoa só vai se ela quer. E aí os que estão sofrendo em volta dessa pessoa, elas não precisam ficar passando por aquilo, que é um sofrimento horrível, e não está trazendo nenhum benefício. E está trazendo, na realidade, malefícios para a criança, principalmente. E para as futuras gerações, né? E também do próprio espírito da pessoa, porque o aprendizado não está vindo. Então, nós temos que diferenciar os tipos de dor, né, e de sofrimento. Aquele que te traz benefício, você tem que compreendê-lo. É diferente, né, daquele que você se submete àquilo, achando que, ao se submeter, você está resgatando e deixando de... não tenho mais que ver mais aquela pessoa em nenhuma outra vida. Não é isso, né? É isso que a doutrina tem tentado mostrar, né? Porque ainda existe... mas existe uma certa confusão mesmo. Existe. A linha é tênue. A pessoa fica, mas eu sou espírito, eu estou aprendendo, que eu estou resgatando, que é isso, que é aquilo, não sei o quê, então eu vou aguentar até o final. Peraí. A doutrina não está dizendo que você vai ter que aguentar coisas. No próprio Evangelho, quando fala do divórcio, fala. Né? É preferível você pedir um divórcio do que você levar os seus filhos, levar a criança e a você mesmo para uma autodestruição. E às vezes você sai daquela relação de abuso e você cura também, né? Muita coisa dentro de você. Você às vezes até perdoa, consegue perdoar outra pessoa. Quer dizer, o teu espírito, ele progride, né? Com aquele sofrimento. Então, essa é a dor que ensina, que é a dor útil que o Evangelho... que é a dor útil do Evangelho. Que o Evangelho, é a dor, né? Que ensina. Por isso que essa questão, né? Por que eu estou passando por isso? Né? Qual é o meu limite? Né? Se isso está me trazendo uma melhora para mim, para os meus, que ótimo, né? Mas se não está extrapolando, se está existindo abuso e tudo, não está na hora de mudar essa história? Não está na hora de eu buscar outro caminho? Então, assim, essas perguntas que a gente vai se levantando... E a gente que vai buscando as respostas, né, nas nossas atitudes, é que vai direcionar e nortear cada um. Né? E também, Thelma, buscando aí já, dando carona na sua fala, aí a gente entra com a autorresponsabilidade, né? E quando você vai fazer essa busca no autoconhecimento, você vai entender, às vezes, por que você permitiu o abuso, ou você se manteve naquela situação, por que você não teve forças para sair, por que entrou. Então, tem muita coisa envolvida
vida que é nossa. E nos dias de hoje, em cada existência, a gente tem aquelas coisas. De repente você tá apaixonada, tá namorando com alguém, noiva, casa, mas aquela pessoa, ele já maltrata os pais. E aí a gente tem a impressão de que temos o poder de modificar o outro. Ele me trata bem, tá noivo, tá não sei o quê. Então ele vai continuar me tratando bem. Você só faz aqui na casa com os pais dele. Comigo ele nunca vai fazer. Vou conseguir modificá-lo. Aí é uma ilusão, porque nós não modificamos ninguém, a pessoa é que tem que se modificar. A pessoa casa, continua sendo do mesmo jeito que ele era, ele só mudou de lugar. A pessoa acha que ela tem um compromisso de salvar a outra pessoa. A outra pessoa. Então, é um sofrimento que não vem de outra vida. É um sofrimento que eu busquei, porque eu já sabia como é que a pessoa agia. Se a pessoa já era um alcoólatra, ele só vai deixar se ele quiser. Eu casei. Você casou com um alcoólatra. Eu casei com um alcoólatra. Eu já sabia. Né? Então, são coisas que são da nossa escolha de hoje. E são coisas que são os 30% que vêm de escolhas do passado. Isso é um conhecimento muito importante, porque as pessoas colocam tudo a culpa no passado, né? Que tudo é expiação. Que tudo é expiação, mas eu tenho que passar por isso e no entanto, aí não deixam de perceber as lições que as dores estão trazendo. Que são úteis para curar o espírito. Né? É igual à escola. Se a gente está na escola, seja no jardim de infância, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, a gente está estudando. Se a gente não estuda, se a gente não se prepara, aí aconteceu o quê? Vamos sair reprovado. Vai passar de novo pela matéria. Vai passar de novo pela matéria, por tudo de novo. É isso aí. Para poder aprender as lições, estudar e poder passar de ano. Popularmente chamando o karma, né? Essa é a vida. Exato, tudo é o karma. Escola, é o karma. Uma grande escola. Esperamos que os ouvintes tenham podido aproveitar um pouco desse nosso bate-papo, dar um entendimento um pouquinho mais aprofundado sobre essa questão do sofrimento, porque não existe ninguém na Terra hoje que não esteja vivendo algum tipo de dor. A pessoa pode se consultar, por melhor que ela esteja, alguma coisinha nela está doendo. E aí as pessoas mais equilibradas são aquelas que conseguem administrar isso e dar utilidade e fazer a caminhada, né? Bom, muito obrigada, Malu, pela sua presença. Obrigada, Thelma. vocês. Papo Espírita vai ficando por aqui. Nós agradecemos, né, a participação de vocês e dizemos que o Papo Espírita ele vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Agora, o nosso programa vai ao ar às 19 horas no YouTube. Então, você se inscreva no canal da Comunhão, assista a todas as produções da nossa Casa Espírita. E se quiser escrever para nós, o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Malu, você, por favor, poderia fazer a nossa prece de encerramento? Obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Senhor Mestre, Senhor Pai, te agradecemos as oportunidades que nos são dadas a cada existência que tivemos no nosso amado planeta Terra. Cada uma delas nos fez crescer um pouco. Ora errando, ora repetindo de ano. Mas todas nos deram lições preciosas para que pudéssemos crescer espiritual e moralmente, rumo ao Espírito perfeito, a um Espírito puro que um dia será um Cristo em algum outro planeta. Confiamos em Ti. Sabemos que as Tuas leis são justas e que nunca estamos sós, sejam qual for a nossa situação. Te agradecemos pela família onde fomos inseridos, pelos amigos, pelos nossos pais, pela família que construímos. Enfim, te agradecemos por todas as coisas boas que nos dão. Mas também te agradecemos pelas pedras colocadas em nosso caminho, que chamamos de dor, porque são elas que nos fazem crescer e nos movimentarmos rumo à evolução espiritual para o qual estamos destinados. Que possamos, Pai e Mestre, aceitarmos as nossas provas e as nossas expiações, com amor nos nossos corações e a gratidão em nosso espírito, porque sabemos
que são as nossas mais preciosas lições. Abençoa todos nós, abençoa esta casa, Comunhão Espírita de Brasília, abençoa o nosso Brasil. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.